Boa noite! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula do estudo Profeta Daniel. Já estamos na reta final, hein? Módulo 3. Parabéns a todas vocês que permanecem aí firmes, confiantes, dispostas, estudando, apreciando este livro que eu vou colocar assim como, deixa eu ver, um adjetivo, deixa eu encontrar um adjetivo para o livro de Daniel. Um livro fantástico, um livro inesquecível, maravilhoso. E principalmente porque quando nós chegamos nesses últimos 3 capítulos, onde a gente não ouve com muita frequência, não se é estudado com tantos detalhes, e pela graça do Senhor Jesus, nós estamos tendo essa oportunidade rica e maravilhosa de poder nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Então, seja bem-vinda nesta noite de terça-feira fria, 23 de junho de 2026. Antes de iniciarmos a leitura do capítulo 10 de Daniel, vamos falar com o Senhor da Bíblia. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigada porque a palavra de Deus é inerrante, ela é fidedigna e nos ajuda, Senhor Deus, a conhecer o seu plano para o futuro. É uma honra, é uma alegria conhecer a escatologia, o estudo daquilo que o Senhor vai mostrar para nós, o que vai acontecer no futuro, mas você já pode aprender no tempo que se chama hoje, através da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por cada uma que está aqui reunida, por aquela que depois vai ouvir essa mensagem, que essa palavra possa chegar e como uma flecha, Senhor Deus, nos corações, trazendo entendimento, trazendo esclarecimento, e que sejamos assim como o profeta Daniel, que precisava dessa última peça para encaixar com as outras peças das quais nós já tínhamos ouvido alguma vez, ou talvez seja uma novidade para nós. Portanto, Pai, pedimos humildemente que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para fazer a leitura e discorrer, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Sua palavra neste estudo, especificamente neste livro tão maravilhoso. Obrigada, Senhor Deus, por mais um momento em que nos reunimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos então dar a continuidade à nossa aula do profeta Daniel. E é maravilhoso aprender com este homem estudioso da Bíblia, este homem que gostava de orar. É o prazer, o deleite, não é nem gostar. Eu acho que ele tinha um deleite, um desfrute de estar examinando as Escrituras, querendo conhecer o plano de Deus para o futuro. E quem é a pessoa que não tem o desejo de conhecer o que vai acontecer? E a Bíblia é um livro que está ao nosso alcance, ao nosso dispor, e podemos compreender tudo aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida e para todos aqueles que o amam e o esperam com esperança. Muito bem, vamos ver aqui. O saber que Deus nos ouve através da oração deve nos encorajar a orar cada dia mais e mais. E o profeta Daniel nos ensina isso. O homem de fé, o homem da palavra, um homem da oração. E quando um servo de Deus, muito amado, que foi o elogio que Daniel recebe aqui nesses capítulos 9 e 10, quando um homem ou uma mulher, um servo de Deus, muito amado, muito amada, ora aqui na terra, os céus se abalam. E é sobre isso que vamos falar nesta noite. Mas antes, vamos apresentar o profeta Daniel, porque tem alunas novas chegando. Vamos passar rapidamente um cenário. O profeta Daniel se tornou muito importante tanto no Império Babilônico com Nabucodonosor,
com o filho de Nabucodonosor, com o neto de Nabucodonosor e agora no Império Medos e Persas. Daniel foi um homem que viveu uma longa vida ali na Babilônia. Um profeta que teve sonhos e visões e recebeu revelações, que conversou com anjos, olha só, dos sonhos e depois frente a frente com os anjos. No livro de Daniel, nós aprendemos o quê? Cumprimentos proféticos. Nós também aprendemos, agora que estamos no capítulo 10, um período de transição. Acabou os 70 anos de cativeiro e o retorno dos judeus para Jerusalém. Já se passaram 2 anos, agora aqui no capítulo 10. E Daniel viveu nesse período do cativeiro. Então, por esta razão, ele é o profeta da transição. Daniel foi para o cativeiro muito jovem, ele viu também o povo voltando já com uma idade bem avançada, quase lá pelos 90 anos, vendo os judeus retornarem para Jerusalém. Mas ele continuou, ele permaneceu ali na Babilônia. Agora é um novo começo, tanto para o povo de Israel e para todas as coisas. Olha que bacana, se a gente passar os olhos por cima, como se fosse um drone. A gente fez uma brincadeira uma vez, como se fosse uma águia voando lá em cima e voltando para os acontecimentos da palavra de Deus. Como um drone, né? Então vamos imaginar, né? Pairando ali, o que vem depois de Daniel? Veio Zorobabel, o líder, né, judeu, que volta para a terra e reconstrói. Esdras também, o escritor, que chama o povo para o arrependimento. Nós encontramos também Neemias, que reconstrói o templo. Tá vendo como tudo vai mudando? Muitas coisas novas vão surgindo. Aí depois vem os profetas Ageu e Zacarias, que adoraram ao Senhor, mostrando como a nação deveria adorar da maneira correta, e o profeta Malaquias, que nós já estudamos aqui no Conectadas. Então, todos esses que eu descrevi aqui, todos esses personagens, são os que vieram depois do profeta Daniel. Mas o que a gente observa na Bíblia? A revelação progressiva. A revelação progressiva, ela não vem de uma vez só, num livro só. Não, você vai pegando as peças e vai se encaixando. Então é tudo gradativamente. Essa é a revelação progressiva. É essa forma que Deus vai trazendo entendimento, tanto no Antigo Testamento, no Novo e para nós hoje também. Eu costumo dar aquela ilustração. Sabe quando você está dentro de casa e você sai para fora e você fica algumas horas naquele sol e quando de repente você se recolhe para dentro, você enxerga tudo escuro, porque aquela luz que estava lá fora era tão forte que você não consegue observar, enxergar muito bem as coisas. Mas com o tempo, tudo vai se tornando, agora eu consigo enxergar. Assim é com a palavra de Deus. Nós, quando estamos diante da palavra, nós estamos diante de uma luz muito forte, porque Jesus é a luz. E às vezes é muita informação e eu não consigo absorver toda ela de uma vez. Por isso que a revelação é progressiva. Isso aconteceu com o profeta Daniel, aconteceu com tantos outros personagens da Bíblia e isso acontece ainda hoje com os servos do Senhor no tempo da igreja. Muito bem, então no cativeiro babilônico foi uma forma de Deus disciplinar o seu povo. E essa disciplina durou 70 anos. Aí tem o retorno agora do cativeiro, que estamos aqui no ano 536, que é o capítulo 10 de Daniel. E a gente vai agora fazer essa leitura, porque Daniel recebeu informação de que estava havendo um conflito político e o livro de Esdras, dos capítulos 1 ao 4, vai descrever toda essa situação, desde quando Dario deu o decreto para os judeus retornarem, até esse tempo que Daniel então se sente
triste, aflito por causa da nação, porque houve uma paralisação do tempo, por causa de pessoas invejosas, né? E guerras políticas, e aí fizeram cessar por um tempo a construção. Mas vamos aqui à leitura de Daniel, capítulo 10, e eu convido você a fazer essa leitura nesta hora comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado de Beltesazar. Beltesazar era o nome que ele recebeu de Nabucodonosor, para ficar bem claro que é o mesmo Daniel que você lê lá no capítulo 1, é esse senhor idoso aqui. Então veio o que? Revelou o que? A palavra da verdade. Esse era o caráter da palavra. E ele entendeu, agora ele teve o entendimento, ele teve a compreensão da palavra, ele teve essa inteligência da visão. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Depois eu vou falar para vocês sobre o kasher ou kosher, tá bom? O que é esse dos judeus? Que costume é esse, tá? Daqui a pouco eu falo. Então ele não comeu nem carne, não bebeu vinho, nada dessas comidas agradáveis, desejáveis, saborosas. Ele não comeu. Ele também não se ungiu com unguento, com óleo, com azeite. Eu também vou explicar o que é esse ungir. Até, olha o tempo, que se cumprissem 3 semanas. Então tem um tempo aqui que ele ficou nesse afastamento, ele ficou incontrito, ele ficou afligido pelo povo por causa das notícias. Aí no dia 24 do primeiro mês, versículo 4, eu estava às margens do grande rio Tigre. E eu levantei os olhos, eu olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como um berilo e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços, os seus pés, eles brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de um estrondo, de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Ah, os homens que estavam comigo. Então Daniel não estava sozinho às margens do rio Tigre, porque os homens que estavam comigo não viram, não tiveram a visão que Daniel teve, mas eles tiveram um grande temor e fugiram a ponto de se esconder. Isso porque não viram. Só Daniel viu. E eu fiquei só, ficou sozinho, saiu todos os seus companheiros e ele ficou só. Já aconteceu alguma situação assim na sua vida? Onde no momento onde o inesperado acontece, parece que todo mundo some e você fica ali sozinho. Daniel se sentiu sozinho, não tinha mais companheiros, não tinha mais com quem orar junto, não tinha com quem mais conversar, sozinho. E ele ficou, olha esse verbo, grifa ele, contemplar. Então Daniel, sozinho, contemplou esta grande visão. Que grande visão é essa? E não ficou força em mim e transfigurou-se o meu semblante em corrupção. Eu não tive forças, porque ele viu um ser maravilhoso. Então, esses versículos 5 e 6 fala da cristofania. Ele teve uma visão de Cristo Jesus pré-encarnado. Versículo 9, eu contudo ouvi, além dele ver, ele ouviu a voz das suas palavras. E o Senhor Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Evangelho de João diz, né? E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Ele desmaiou, com o meu rosto em terra, blum! Ele não aguentou, foi demais para a estrutura do seu corpo frágil. Pensa num homem idoso, ele teve uma grande visão. E eis que certa mão, uma mão me tocou
e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, sabe? Tipo um chacoalhão, Daniel. E, e ele tocou os meus joelhos sobre as palmas das minhas mãos. Ai, que coisa linda, gente. E no versículo 11 me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levante-se sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Ah, é demais. É demais ainda ele ouvir e chamar pelos nome dele. Aí a gente lembra do Evangelho de João, que o Senhor conhece as suas ovelhas, ele é o nosso bom pastor, ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sem forças, totalmente fraco. E aí você escuta Deus chamando você pelo teu nome. Isso é uma prova linda de amor, de que Deus se importa com você, de que Deus te ama e que Ele ouve, que Ele atende às suas orações. Deus sempre ouve e atende às nossas orações. E aqui ele fala: Eu fui enviado até você. E falando ele comigo esta palavra, eu levantei tremendo, ele ficou trêmulo, aquele tremor no corpo. Olha, né, como que ele é importante, como você é importante para Deus. Então me disse: Não temas. Daniel, novamente fala o nome dele. Então ele não estava sozinho, né? Olha que coisa. Então, mesmo que você se sinta numa situação dessa, cadê os companheiros, as minhas amigas? Foi todo mundo embora? Você não está sozinho. Olha aqui, ó, não temas, Daniel. Porque desde o princípio, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender, esse aplicar o coração a compreender é que ele aplicou o coração na palavra de Deus. E a humilhar-te perante o teu Deus, a oração humilde que nós vimos que Daniel fez a Deus no capítulo 9, não foi uma oração egoísta. Então, uma oração dessa, uma oração que é para a glória de Deus, certamente Deus ouve, minhas amadas. Então, quando você se humilhou perante o teu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim. Eu vim por quê? Por causa das tuas palavras. Agora vem a explicação. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Marca, por favor, esse 21 dias e príncipe do reino da Pérsia. Já vamos falar. E eis que Miguel, marca Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Coloque do ladinho Judas 9. Judas 9. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda para dias distantes. E falando ele comigo essas palavras, eu abaixei a terra e emudeci. Agora Daniel ficou mudo, ele não conseguia falar. E eis que alguém semelhante ao filho dos homens tocou-me os lábios. De novo, olha, o primeiro toque está lá no 10, agora aqui tocou aonde? Nos lábios. Então eu abri a boca. Agora a voz voltou e ele conseguiu falar e deixou de ficar mudo. E falei, e dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor Adoni falar com o meu senhor Adoni? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego algum em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me 3 vezes, outra vez e me fortaleceu. Fortaleceu. Olha aí, porque a estrutura dele já estava totalmente abalada, ele não tinha como aguentar tamanha diálogo e visão e ouvir vozes. Foi demais para ele. E aí, olha mais uma vez aqui. Não temas, versículo 19. Homem muito amado, Shalom Aleichem, que significa paz seja contigo.
Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, eu fiquei fortalecido. É assim que a palavra faz com você? Quando você sente, quando você escuta a voz de Deus ao ler a tua palavra, ele te fortalece. Você se sente fortalecido. Oh, que experiência maravilhosa! Daniel teve essa experiência, ficou fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E que possamos nas nossas orações dizer: Fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: Sabes por que eu vim até você? Agora, pois, eu tornarei a pelejar, batalhar, guerrear. Com quem? Contra o príncipe dos persas, que a gente grifou lá no início. E saindo eu, eis que virá um outro príncipe, agora da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado aonde? Na escritura da verdade. Grifa aí, escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles quem? Os príncipes, né? Senão Miguel, vosso príncipe, que é o arcanjo de Deus, né? Judas 9 fala dele. Quando você faz a leitura do 10, você tem que ir para o 11:1, porque faz parte. Porque é o anjo conversando com Daniel e diz assim, ó: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, quando saiu o decreto para os judeus voltarem para Jerusalém, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Palavra do Senhor, amém. Então é uma batalha, que batalha, toda vez que um homem e uma mulher ora, pode ter certeza que os céus se abalam, porque os anjos, né, do Senhor e os anjos do mal estão sempre numa constante batalha, não querendo que os filhos de Deus se aproximem da Bíblia, tenham a revelação da palavra de Deus. Não, eles fazem de tudo para que você não tenha esse tempo de estudo. Existe uma batalha espiritual, é invisível, nós não conseguimos ver, mas que saibamos disso, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades que estão aí nesse mundo tenebroso. Mas nós temos o nosso Deus, né? Então, voltando aqui para Daniel, já fizemos a leitura do 10:1 até o 11:1, tá bom? Para a gente compreender melhor. Então, aqui dos versículos 1 ao 3, trata do profeta Daniel, totalmente aflito, contristado por causa da sua nação. No versículo 4, ele vai dizer assim, ó: no dia 24 do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Então, esse é o local geográfico. Muito bem, para a gente poder entender esse verso 4, é importante a gente pensar no calendário judaico. O nosso calendário começa com o mês de janeiro, mas para os judeus, e depois você pode ler em Levíticos 23, o calendário judaico, o primeiro mês religioso é abril, né? Em hebraico é Abib ou Nissan. Então eles começam com as solenidades, tem a festa da lua nova, e aí essa festa da Páscoa nesse mês. Então Daniel aqui no dia 24 do primeiro mês. Então já entendemos que é o mês de abril. Agora, antes de chegar no dia 24, você tem que entender que ele estava se abstendo de alimentação. Ele não comeu nada desejável, nem um tipo de carne, nem vinho. Nenhum desses alimentos entraram na sua boca. Por quê? Os judeus na Páscoa, eles têm uma alimentação diferenciada. Então, quando no dia 14 é a Páscoa, logo em seguida, do dia 15 até o dia 21 de abril, eles comem pães asmos, que são pães sem fermento. Não é esse pão gostoso, que nem hoje, por exemplo, eu peguei pãezinhos de manhã, estava quentinho, aquele cheirinho gostoso, aquele pão macio, maravilhoso. Não é nada disso. O pão asmo, ele é duro. Você tem que quebrar ele, sabe? Ele não contém fermento.
E até hoje, os judeus, nessa época da Páscoa, no mês de abril, eles não comem nada, né, de fermento. No mercado, nada, nada. Eles penduram uma cortina, um pano, nada pode ser consumido de fermento. Então, tem uma alimentação totalmente diferente, tá? Então, do dia 15 até o dia 21. Então, tradicionalmente, voltando aqui a entender Daniel nesse contexto, que é um judeu temente a Deus, vivendo ali na Babilônia, no Império Medo-Persa. Ele continuava com esses rituais, pensando, sabendo que essas festas solenes do Senhor era uma sombra do Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa é a morte do Cordeiro, os pães asmos são a vida do Senhor Jesus Cristo sem pecado, porque o fermento representou o pecado na Bíblia. Então, a vida do Senhor Jesus perfeita, sem pecado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, tudo isso aponta para o Senhor Jesus. E Daniel estava nesse tempo de oração pelos seus patriotas, né? Orando por Jerusalém, orando pela reconstrução, sabendo das coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém. Então, tradicionalmente, foi um tempo para lembrar da libertação, como Deus os livrou do cativeiro egípcio, agora do cativeiro babilônico, mas continuavam os conflitos. Então, ele faz esse jejum desses tipos de alimentos, se preparando para quê? Para esperar a resposta do Senhor. Então, aqui nós estamos entrando aqui nesse contexto de Daniel. Entendemos que é um mês de abril, que tem todas essas festas solenes do Senhor. Então, essas festas de Israel é para o Senhor e todas elas apontam o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Daniel 2, volta um pouquinho no versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, a gente aprendeu no capítulo 9 que semanas tem semanas de dias. Então, são 3 semanas, 3 vezes 7, 21. Então, o profeta pranteou durante todo esse tempo, 21 dias. Daniel, versículo 3. Alimento desejável não comi, que se refere à maneira kosher ou kasher, né? Eles tanto faz essa pronúncia, tá? De alimentos porque eles eram preparados segundo as normas da lei mosaica. Então, quando você volta no capítulo 1, nos versos 5 e 8, lembra que ele não comeu da comida do banquete de Nabucodonosor. Ele pediu para fazer uma alimentação separada, ele comeu legumes, lembra? Então, você compara com esses dois. Daniel era judeu, ele e seus amigos, então eles tinham todo esse costume. E a maneira de comer estava demonstrando a maneira de adorar a Deus, porque a maneira de comer revela a maneira de crer. Então Daniel não pôde se contaminar com a comida ali da Babilônia, ele estava ali naquele mundo hostil, mas ele não se contaminou. E aqui nesse período ele estava agora aqui se abstendo dessas coisas, porque ele estava tão envolvido com a palavra de Deus que ele não quis nada desses banquetes, dessas comidas. E também porque ele estava nesse período da Páscoa, dos pães asmos. Então, tudo isso Daniel seguia, né? Como adoração a Deus, tá? Então, a comida kosher significa as leis alimentares, judaicas tradicionais. Isso você pode ler no Levíticos, né? Então essa comida, ela inclui regras sobre as quais os animais que podem comer, os animais que não podem, como preparar e também a proibição de misturar carne com leite. Então eu teria dificuldade porque, olha, por exemplo, eu amo estrogonofe, né? Estrogonofe eles não comem porque você mistura carne com leite, um hambúrguer, né? E tem tantas comidas gostosas. Então isso não está dentro da regra da alimentação deles, né? Então, voltando aqui para o versículo 3, eu falei que ia falar sobre ungir. Ungir significa proteger a pele. Eu tenho aqui um olhinho, né? Então é bom para você passar na pele para não ficar ressecada, não é isso?
a gente precisa hidratar a nossa pele. E um costume oriental que eles tinham de ungir, porque lá o clima no Oriente era quente, seco, então eles tinham que proteger a pele, o óleo, o azeite, né? O Salmo 104, no versículo 15, diz assim, ó: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite, o óleo, né, que faz reluzir o rosto. Como deixa o rosto bonito, né? Uma pele bem tratada, cuidada. E o pão que fortalece o coração do homem. O óleo também, ele era um sinal de alegria, conforme o Salmo 45:7. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Então, Daniel, ele não queria festividade nenhuma, ele não queria nada dessas coisas. Ele queria estar a sós, se afastar de tudo isso para estar bem envolvido com Deus, tá? Então foi esse um tempo que ele separou para estar com Deus e receber a revelação. Daniel 10:4. Então o que a gente vê aqui? No dia 24 do primeiro mês, nós já entendemos que é abril, Daniel estava ali às margens do grande rio Tigre. Então, logo que termina a festa da Páscoa, a festa vem dos pães asmos, do dia 21 de abril, Daniel terminou o período lá de jejum, lamentações e orações. Então, nesse período de pães asmos, só se comiam pães sem fermento, só para recordar. Então, pão sem fermento, agora trazendo para nós da dispensação da igreja, do corpo de Cristo. O que representa esse pão sem fermento? O corpo de Jesus Cristo que foi partido e moído por todo aquele que nele crê, que recebe como seu Senhor e Salvador. O pão asmo, ele é quebrado, ele é um pão duro, ele não é macio, tá? Não é nada daquele pão gostoso, não. É um pão duro, sem fermento, feito só com água e farinha. E nem sei se vai sal, nem me lembro. Acho que vai uma pitada de sal. Depois eu passo a receita para vocês. Então esse pão é duro, ele é quebrado, ele é partido. E o Senhor Jesus diz: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Então, essa citação o Senhor Jesus traz quando ele está na ceia com os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo. Ele cita em 1 Coríntios 11:24, onde, quando nós estamos no momento da ceia em nossas igrejas, é lido essa passagem. E também não só na igreja se deve ser feita uma ceia. Você pode levar a ceia até as pessoas, aos crentes que às vezes não têm mobilidade, não conseguem chegar até o local. Então nós como igreja podemos levar sim, né? Levar o pão, partir o pão, o suco da uva e ali orar com essa pessoa e fazer esse momento da ceia. Sim, pode. Nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, ir até as pessoas. Entendendo agora, voltando aqui para Daniel, nós entendemos o contexto que Daniel estava vivendo. Então ele estava lá, né, no versículo 4, no dia 24 de abril, no rio Tigre, no ano 536 a.C., no terceiro ano do reinado do rei Ciro, o rei da Pérsia, que hoje é Irã. Então, o rio Tigre. O que é o rio Tigre? O rio Tigre é o seguinte: os judeus que foram levados, né, a cativo lá na Babilônia, eles procuravam o quê? Os rios para se reunirem, para orarem, lamentarem, né? Eles estavam juntos. E porque lá na Babilônia não tinha sinagoga, né? Então os rios era o local onde os judeus se reuniam. Então os rios era a reunião dos judeus. E ali estava Daniel. Então você vê que no versículo 7
8, ele teve essa visão, ele estava com as pessoas, mas aqueles companheiros fugiram. Então ele estava reunido com outros judeus. Aí você vai lembrar do Salmo 137. Vamos abrir lá no Salmo 137. Lembrando que esse Salmo 137 é saudades da pátria. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião, a terrinha deles. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo: cante-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor numa terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Esqueça a minha mão direita de tocar, né, o instrumento. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu não pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com ele nas pedras. Saudades da pátria. Olha que belíssimos salmos, né? Eram os salmos que eles cantavam ali, declamavam ali. Muito bem, quando nós chegamos no versículo 5 e 6, a gente vai ver então agora a descrição da visão, porque ele já estava naquele local, nós já entendemos o contexto, o calendário, os dias. Agora vamos falar da visão. Então Daniel viu um homem vestido de linho, como um sacerdote, e o sacerdote é aquele responsável de levar a adoração. Ele representa Deus perante os homens e os homens perante Deus. Então, cujos ombros estavam cingidos de ouro de Ufaz, uma mina, como uma mina de ouro, né? Desculpa, gente. E aí ele estava com um corpo, parecia um berilo, que é uma pedra muito preciosa. O rosto desse homem parecia um relâmpago, com uma luz muito forte do relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, os seus pés como bronze polido, e a voz de um estrondo de muita gente, né? Os versículos 5 e 6. Então, esta sim é uma descrição da cristofania, que foi a visão que Daniel teve de Cristo antes do Senhor Jesus Cristo ter um corpo como nós, né? Ele teve uma vestimenta humana como nós. Então, comparando a visão de Daniel 10, dos versos 5 ao 6, a gente compara com a visão, sabe de quem? De João. Agora a gente vem de Daniel, um homem muito amado, e vamos para o último livro, Apocalipse, de João, o discípulo amado, em Apocalipse 1, dos versos 14 a 16. Olha a descrição que João dá. Os seus cabelos eram brancos, como a lã branca, como neve, os seus olhos como uma chama de fogo, os seus pés semelhantes a um latão tão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como uma voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra, à sua direita, 7 estrelas. A sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, grande, forte, iluminava, quando na sua força resplandece. Vocês viram a comparação? Que coisa linda! O que eles viram, tanto Daniel no Antigo Testamento, e aqui nós temos João em Apocalipse.
Então, o efeito da visão de João, continuando em Apocalipse 1, 17, 18, o que aconteceu quando ele teve toda aquela visão? Ele não teve estrutura. O que ele fez? Ele caiu, como se fosse morto, né? Ele desmaiou. E ele, então, se pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Olha a semelhança com Daniel, gente. Eu sou. Quem é o eu sou? O Evangelho de João, né? Aparece eu sou, é especialista em mostrar a divindade do Senhor Jesus. E aqui em Apocalipse ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O Aleph e o Tav, né? No alfabeto hebraico. E eu que fui vivo e fui morto. Eu que vivo, desculpa. Eu que vivo e fui morto. Ele está vivo. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E aí, quando a gente volta agora aqui para Daniel, olha o efeito da visão. Daniel ficou só a contemplar, mas não ficou força. Versículo 8. O seu rosto mudou, se transfigurou. Então, a gente vê no versículo 7 que teve também um efeito da visão. Apesar dos companheiros não virem, não enxergarem, mas o efeito chegou a eles. Por quê? Caiu um grande temor sobre eles, a ponto de fugir e se esconder. E Daniel ficou sozinho a contemplar, a vislumbrar toda aquela grande visão. E aí ele fala: não me restou força. Pensa nesse homem que estava já fraco, né? Versículo 10. E eis que certa mão me tocou e me fez como se movesse os meus joelhos, e sobre as minhas palmas das mãos um anjo despertando o profeta. Ele não resistiu à visão da cristofania. Me tocou. Então nós vimos o toque aqui no livro de Daniel. Tocou para socorrer Daniel, e agora ele vai elogiá-lo em seguida. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eu fui enviado. Então o anjo conforta Daniel para depois dar a informação. E o anjo vem por quê? No versículo 12, por causa das palavras de Daniel, o profeta idoso que orou. Então perceba como é especial. Então, essa expressão muito amado aparece 3 vezes. Olha a importância que Daniel tinha para os céus, porque ele era um homem da palavra, um homem da oração. Aparece 3 vezes, 9, 23, capítulo 10, versos 11 e 19. Então, primeiro o anjo socorre, para depois dar a informação para Daniel. E por que essa oração demorou para ser respondida? Quem foi que impediu a sua oração? A resposta vem logo em seguida no versículo 13, que nós grifamos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, exatamente o período que o profeta estava em oração e jejum pela sua nação. Então a resposta, ela estava a caminho mesmo que Daniel não estivesse sabendo nesse período dessas 3 semanas inteiras. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, versículo 12. Então, o Filho de Deus, que sabe viver à vontade do Senhor, ele sempre tem as suas orações respondidas. Isso é para mim e para você. E quer que seja resposta imediata, como foi no capítulo 9, que seja futura ou negativo, não também é uma resposta de Deus, tá? Lembre-se, há sempre uma resposta para a minha e a sua oração. Ou ela é imediata, a resposta, ou ela é futura, ou ela é negativa. Saber que Deus nos ouve deve nos encorajar a orar mais e mais, né? Então, quando a gente lê em Hebreus, capítulo 4, vamos ver lá, Hebreus 4, hoje nós, da igreja, o corpo de Cristo, nós temos total acesso a Deus, né? Então, Hebreus, deixa eu ver aqui que eu marquei, Hebreus 4,16. Isso, 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança aonde? No trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E a pergunta aqui é: quem afinal é, que nós grifamos no versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia, em Daniel 10:13? Tem três alternativas. Primeiro, é Ciro, o rei da Pérsia? Alternativa 2, um homem poderoso e forte, que lutou com o anjo? Ou alternativa 3, um anjo caído, um anjo mau a serviço de Satanás? Então, quem que lutou com o anjo de Deus que estava vindo para a terra? Ele estava a caminho, Deus imediatamente ouviu lá dos céus, respondeu, mas a oração demorou para chegar aonde? Até o servo de Deus. Quem que lutou com o anjo de Deus que estava a caminho para dar resposta a Daniel aqui na terra? Quem foi, meninas? Ciro, um homem ou um anjo? Lembrando que Daniel orou por 3 semanas completas. Então, muito bem, Simone, parabéns. Houve um conflito, são forças espirituais, é um anjo do mal. Então, quando Daniel ora por Israel, o conflito vem. Quando nós oramos pela nossa nação, pela nossa pátria, o conflito vem. Cada nação tem um anjo mau que está dominando. E os líderes, os governadores, são influenciados por eles. E aqui não é diferente, você vê o príncipe do reino da Pérsia. Então não é um homem, o homem não tem força, gente, não tem estrutura para lutar com um anjo. É claro que é um anjo mau, um anjo caído a serviço de Satanás. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus chegue até nós. Satanás não quer que você entenda Daniel capítulo 10, 11, 12. Satanás não quer que você conheça escatologia. Ah, isso é bobeira, isso é perda de tempo. Satanás não quer que você se aprofunde na palavra de Deus. Ele não quer que você pegue a Bíblia e leia. Ele não quer que você ore. Então há um conflito. Então o anjo caído lutava com o anjo de Deus. Um demônio está sob cada principado. Essas forças malignas são chamadas de príncipe das trevas. Efésios capítulo 6, né? Que fala que a nossa guerra não é de ordem física, e sim espiritual, né? Efésios 6, 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. É uma batalha espiritual, minhas amadas. Contra os príncipes das trevas deste século. Nós somos filhos da luz. Lembre-se disso. E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entendeu o âmbito? Então é um conflito. O que acontece aqui na Terra é o reflexo do que está acontecendo no âmbito espiritual. Então é uma batalha constante com todas as nações, tá? Então esse é o conflito dos príncipes malignos, é constante. Então, Daniel 10, 13, 10, 20 vai mostrar, então, esses conflitos e Miguel entra aqui para lutar entre esses anjos bons e maus. E Miguel significa aquele que é como Deus. Mas nós vamos continuar a falar sobre esses anjos bons e maus e conflitos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Eu sei que estava começando a ficar bom, mas o nosso tempo esgotou e eu vou ficando por aqui com vocês e quero terminar dizendo que o que Paulo diz, né? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada disso pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é com essa palavra de vitória, de triunfo, que eu assim encerro a nossa aula desta terça-feira. Que Deus continue abençoando a sua vida. Leiam mais vezes o livro de Daniel. Leia o 10, 11, 12, para que você compreenda todo esse contexto. Que Deus te abençoe. Laila Tove. Até de repente.